Seja bem-vindo, Mon. Boa noite, Adriana. Tudo bom? Feliz de estar aqui Boa com você. noite. Igualmente, Moncler. Gente, vamos começar então. Meu nome é Adriana Saliba, para quem não participou aí do primeiro dia. Sou advogada, sou compliance officer, junto com o Jordano, com a Vanúcia, com a Natália e com as meninas da comunicação. Montamos essa jornada com muito carinho para todos vocês. Eu queria começar agradecendo a B2L, né, pelo apoio. Agradecer também as faculdades Dom Ricardo, Galileu e Grand Tietê. Recebi um feedback para eu desacelerar, então já meditei antes da live, hoje eu vou falar um pouquinho mais devagar para vocês. E eu já quero começar agradecendo você também, Moncler, por aceitar o convite, né, para fazer parte dessa jornada. Eu conheci o Moncler num curso de empreendedorismo, né, o Empretec do Sebrae. Ele foi meu mentor, né, durante essa jornada que eu fiz lá. E desde lá nos tornamos amigos. Ele me deu muita força para vir para São Paulo. E eu vou passar a palavra para ele se apresentar um pouquinho antes de eu recapitular o que a gente viveu nesses 5 dias para a gente continuar. Puxa vida, hein, Adriana? Que coisa bacana, assim, né? Primeiro eu estava vendo o time todo aqui, que você está junto, esse conceito que vocês conceberam de compliance com ágil. Eu fiquei encantado com isso. Eu acho que é uma coisa que faz muito sentido, tem muita sinergia, né? E talvez o maior desafio desse momento nosso seja criar pontes, e vocês estão criando uma ponte com muita coerência. E muito feliz de estar aqui, né? Trabalho hoje, boa parte do meu trabalho está relacionado com design de experiência e engajamento. Então, acredito que a gente vai poder criar também boas pontes, falando de engajamento, falando de experiência, dentro dessa jornada de trazer o compliance para dentro das empresas, tendo como referência as metodologias ágeis. Acho que vai ser um papo bem legal. Ai, concordo, bom. E antes da gente começar esse papo, eu vou recapitular para vocês, né? E para quem está chegando só hoje, não participou do restante. No primeiro dia nós falamos sobre cultura ágil, para que vocês entendessem um pouquinho desse mundo. No segundo dia nós falamos de escassez de abundância, de mindset de escassez e de abundância. No quarto dia nós falamos sobre feedback. Ontem nós tratamos das cerimônias e aí eu acho que as coisas começaram a se conectar. Vocês entenderam a importância de ter um mindset de abundância e de entender o feedback para poder aplicar isso nas cerimônias, né? Principalmente na retrospectiva. E hoje nós vamos falar de engajamento. Por quê? Porque todos esses pontos, todos esses elementos são importantes. Não adianta ter mindset também, ter cerimônia se o time não está engajado, né? E é preciso muita criatividade para manter esse time engajado, principalmente nesse momento de pandemia. Por isso por isso que nós convidamos o Moncler para estar aqui hoje, para ele explicar um pouquinho para a gente como fazer essa junção de engajamento, tanto para as metodologias ágeis, tanto para as metodologias ágeis quanto para o compliance. E eu queria saber de você, Mon, como você entende essa parte do engajamento? Assim, você pode dar uma introdução para a gente, por favor? Claro, Adriana, olha só, se a gente coloca no Google aí, gente, o pessoal que está assistindo, coloca lá no Google, engajamento. O que é engajamento? Né? A impressão que dá é que todo mundo sabe, mas quando você olha lá e fala, entendi, né? Tem a ver com as pessoas estarem realizando aquilo que elas têm que realizar, de boa vontade, com otimismo, né? Então, tem um jargão antigo, né? Falava, vestir a camisa, tal, ou seja, fazer o que precisa ser feito, sem medir muito os esforços, assim, né? Não está balizado simplesmente pelo, então, aqui termina, isso aqui não é da minha alçada, né? Profissionais engajados não falam esse tipo de coisa. Mas eu entendo o engajamento dentro de uma lógica que dá, na minha percepção, um pouco mais de profundidade, que é a capacidade que nós temos enquanto pessoas que estão olhando para um sistema organizacional, de criar significado para as pessoas que estão dentro desse sistema. Isso é uma coisa eminentemente humana, assim, é um baita de um desafio, porque as pessoas elas enxergam o mundo, cada um sob a sua própria perspectiva. Então, criar um significado para os outros, no primeiro momento, pode parecer até uma coisa meio uma certa soberba, assim. Mas existe técnica, existe como fazer isso, e é uma ciência nova, mas muito legal, assim, muito legal. Verdadeiramente, é criar uma realidade. E quando a gente fala de compliance, a gente está criando uma nova realidade, uma egrégora de normas, de funcionamento, de novos rituais, né? Então, pelo que eu entendo, engajamento tem tudo a ver com compliance, tem tudo a ver com metodologias ágeis, ainda mais num momento de pandemia que está tudo mudando loucamente.
Ah, com certeza, Moncler. E falando pegando o gancho do que você falou, que profissionais engajados não falam certas frases, me lembrei de uma história também que eu passei na Space Needle Tecnologia. Nós estávamos no período da inauguração do novo escritório e nós queríamos inaugurar no dia seguinte porque a data tinha uma razão, né? Tinha um significado. E foi muito engraçado, a gente ficou até 3 horas da manhã, todo mundo desembalando as cadeiras, organizando tudo para que ficasse pronto para o dia seguinte. E um pouquinho antes da meia-noite eu vim em casa para protocolar um prazo, porque o meu certificado digital não estava funcionando, e aí eu pedi para um advogado me ajudar. E aí eu falando, não, vamos protocolar, porque eu preciso voltar na empresa, né? A gente está desembalando as cadeiras, fazendo um monte de coisa. Aí ele virou para mim e perguntou assim: mas por que você vai para lá de madrugada? Você está sendo paga para isso? Aí eu sorri. Aí eu falei, não, eu não estou sendo paga para estar lá. Eu estou indo para lá porque eu quero, porque eu estou engajada, porque amanhã é inauguração, porque está todo mundo lá. Para mim, a pergunta era, por que não? Porque eu não estaria lá com todo mundo, né? Então é muito bom ver isso e é muito da cultura. Porque um outro caso que a gente viu na Space, a gente ia fazer uma recepção para os alunos do Senai, e a gente ia construir aquelas, como chama, aquele arco de balão para recepcioná-los e tal. E os estagiários, a gente ia contratar alguém para fazer. E os estagiários falavam assim, ah, não, a gente quer fazer. Aí eu falei, Murilo, os meninos querem fazer. O arco de balão, pode? O Murilo pode. Os meninos foram lá na loja, escolheram o que eles queriam, olharam no YouTube como é que fazia e eles fizeram. E eles não estavam sendo pagos para isso, eles ficaram até mais tarde lá para montar o Senai Day para os meninos do Senai, porque eles queriam, então, assim, porque eles estavam engajados. Então, realmente tem uma diferença muito grande, Mon, assim. Esse ponto, Adriana, que você tocou, eu acho que é muito legal a gente fazer um highlight dele mesmo, fazer uma marcação, porque engajamento não tem a ver com salário. Agora eu vou fazer uma ressalva, tá? É claro que todo mundo precisa estar acima da linha de sobrevivência, porque senão não dá para ficar engajado se você tem que, você não consegue pagar, né? Aquela história, né, de vende o almoço para pagar a janta, não dá também. Mas vencida essa etapa de sobrevivência, então o que gera o engajamento não é quanto de salário a pessoa ganha. A gente pode ver isso, por exemplo, conheço muitos funcionários públicos que são altamente engajados, mas eu também conheço funcionário público que recebe muito bem, mas não se conecta com o trabalho. Já peguei pessoas que ganham bem mesmo, assim, salários de 20, 30 mil reais, e que olha e fala, puxa vida, agora eu vou entregar lá 8 horas do meu trabalho. Ou seja, na percepção da forma como ele significou o trabalho, ele está enxergando que nem 30 mil reais pagam o sofrimento que ele tem por aquelas 8 horas diárias de trabalho que ele tem que entregar lá, seja por qualquer motivo que seja, não quero entrar, né, não é um papel de julgamento aqui, mas só para deixar uma coisa muito forte, que engajamento não é dinheiro no bolso, necessariamente. Para algumas pessoas pode até ser, isso, né? Para algumas pessoas faz sentido, mas, via de regra, não é isso que mantém as pessoas engajadas. Tem uma palavra que é chave quando a gente fala de engajamento, que você já até falou ela, Adri, é cultura. Então, é criar uma cultura que favoreça o engajamento. E aí tem um elemento, tem uma frase que eu gosto demais, que é o seguinte, que as pessoas defendem o mundo que elas ajudam a criar. Então, as pessoas que estão trabalhando junto, que estão se envolvendo, independente da hierarquia funcional delas, como o exemplo que você deu entre os estagiários, né, e o CEO da empresa, quando as pessoas trabalham em pé de igualdade, a chance delas se perceberem engajadas é muito maior. Não, e é muito legal, porque, por exemplo, um outro exemplo, né, dessa parte de engajamento. Quando chega um cliente, eu tenho uma reunião com o CEO, junto com o cliente, o Murilo não chegou ainda, e eu vou lá, olha, você aceita um café, uma água, quer uma pipoca, porque lá é um ambiente mais de startup. Se ele tá com um filho, olha, lá embaixo tem rede, tem videogame, né? E não, gente, eu não tô sendo paga para isso, sabe? E também não sei qual que é o problema, né, de servir um café para alguém, mas assim, eu tô fazendo porque eu quero que o cliente seja bem atendido, porque eu quero que a pessoa se sinta bem recebida, porque eu tô engajada. E não sou só eu, qualquer pessoa da Space, se você chegar lá, todo mundo vai te receber super bem. Tem gente que entra porque o escritório é muito lindo e tem gente que entra por curiosidade. E a gente fala, não, vem, entra, a gente vai te mostrar. E aí sai passeando com a pessoa no escritório e a pessoa fica sem entender nada. Assim, não, só queria ver o balanço ali na frente. Então, assim, é da cultura, não tem como. Perfeito. É isso. Muito bom. E é um baita desafio, né? Porque as coisas, quando elas vão ficando a mesma coisa ao longo do tempo, é uma coisa muito engraçada isso, como que a necessidade da gente experimentar coisas novas. Eu estou falando isso da gente enquanto seres humanos,
né? Pega, por exemplo, um filme, né? A gente pega um filme que começa bem, continua bem e vai seguindo bem e termina bem. Você vai falar, ué, mas que filme esquisito é esse, né? Não vai acontecer nada assim, né? Me surpreenda, né? Aquele jargão me surpreende. Então, dentro da cultura também tem que ter, dentro da atividade profissional, do dia a dia das pessoas, se nada muda, a tendência também é que o engajamento baixe. Isso traz para os gestores um baita de um desafio. Puxando já um pouquinho para o compliance, ter coisas novas acontecendo não é quebrar as regras que foram pactuadas, não é colocar a empresa em risco. Dentro daquilo que foi pactuado, daquela egrégora toda que existe dentro da organização, o que pode acontecer de novo, né? Como seriam, por exemplo, agora na quarentena, os rituais, né? Então, tanto os rituais formais, processuais, do trabalho, de cuidado com os dados, cuidado com a segurança, mas também os rituais de confraternização, de encontro, e isso traz as pessoas para alguma coisa, né, que falam, puxa, isso aqui vale a pena, eu quero fazer parte. Tem uma propaganda de uma bebida, né, da Smirnoff, antiga já propaganda, mas ela tinha um jargão que era muito legal, que tem tudo a ver com engajamento. Ela, né, fazia todo aquele negócio, né, bebida, né, então vodka, festa, balada, aquela coisa assim, mas ele trazia o slogan que era be there, né, esteja lá. Então, eles se apropriaram disso, né? Porque a festa tem muito desse negócio, poxa, vai ser única e tal, mas essa coisa, vou usar uma palavra aqui meio provocativa, essa coisa sexy da organização também tem que acontecer. Também tem que ter um negócio que fala, nossa, eu quero fazer parte. Eu tive a oportunidade de conhecer o espaço da Space. E o espaço da Space, dentro desse contexto, é um espaço sexy, é um espaço que fala, uau, que coisa legal, que mezanino, e essa luz neon, e eu falo com a Alexa responde, né? Então tem elementos que eles geram uau. Então esse, assim, não é o mais importante, mas são elementos que contribuem sim para que as pessoas queiram participar e topem as regras, topem o funcionamento do que está sendo proposto. Exatamente. Eu acho que precisa de muita adaptação e criatividade, né, Moncler? Por exemplo, quando nós começamos a implantar o programa de integridade, eu e Jordano, na Space Needle, qual que era o nosso receio? As pessoas são muito jovens lá, não sendo os meninos de 17 até uns 24 anos. E como é que você vai chegar com um assunto tão sério? Mas a gente queria chegar com uma outra abordagem. Então, nós utilizamos, para representar os pilares do compliance, vídeos super bem-humorados. E a ideia colou, os meninos adoraram, entenderam entenderam os pilares e entenderam qual era a mensagem que a gente queria passar. Então, a gente tentou se adaptar para poder manter essa atenção deles, né? Para manter esse contato. Eu acho que isso é indispensável também, né? Nessa parte do engajamento. Perfeito. Olha, eu gosto muito de comparar essa questão do design da experiência com uma viagem para um lugar desconhecido, né? Imagina, sei lá, um lugar que eu nunca fui, Budapeste, né? Que acho que deve ser uma cidade maravilhosa, né? Uma cidade antiga, também com coisas modernas, super interessante, assim. Esse processo de descoberta natural de quando você está fazendo uma viagem, principalmente você faz uma viagem com amigos, com amigas, então você tem um processo todo de descoberta, de conhecer as ruas, daqui a pouco você já conhece os caminhos, conhece lugares que são mais legais de ir, os pontos turísticos, onde é mais bonito, onde talvez não seja legal ir, porque pode ser um pouco mais perigoso. Então, ter essa dimensão, ser apresentado para os processos com uma dinâmica que, né, de uma forma longínqua, mas pegando como referência, a dinâmica de conhecer um lugar diferente, absolutamente interessante, é uma referência interessante que a gente pode buscar para trazer para uma lógica de compliance. Agora, você estava falando de um ponto que tem um desafio muito grande, na minha percepção, Adriana, porque é o seguinte, se eu estou falando de construir alguma coisa nova, simplesmente partindo do zero, eu estou falando de uma experiência. Mas se as pessoas já estão aculturadas, se já existe um movimento dentro da empresa, se as regras já estão definidas e as pessoas já têm um jeito de agir que é padrão, o desafio de vocês, ao implantar uma política de compliance, é muito maior. E aí que entra o ponto-chave do significado. Porque eu já fazia assim, nunca deu problema. É assim que funciona aqui. Uma frase típica, né, principalmente dos assessments, desse movimento inicial, quando está sendo feito o mapeamento dos riscos, que é, mas a gente sempre fez assim. E são dois elementos, né? O a gente sempre fez assim, e de um lado por que esse pessoal está me perguntando isso? Será que eles vão será que estão querendo me pegar? Será que eu tô enrascado? Será que isso vai me dar algum problema? Na hora das entrevistas, né? Por risk assessment, é um cuidado que a gente tem que ter mesmo. Então, é um desafio enorme, assim. E aí,
Adriana, por mais que o compliance ele seja uma política normativa, a gente está falando de uma arquitetura social, de uma arquitetura humana, que ela funciona, a lógica, uma coisa tabulada, escrita, regrada, é um construto humano. Não é da essência humana funcionar nesse formato regrado. E mais desafiador ainda é quando vem uma terceira pessoa, um ente externo, e vai falar para uma pessoa que já está trabalhando muitas vezes por anos dentro de uma instituição que o jeito que ela faz precisa de ajuste. Existe né, pegando o inglês, nessa soft skill, né, essa sensibilidade humana de como tocar as pessoas, de como conseguir trazer as pessoas para um novo padrão de comportamento sem que elas sintam que o quadrado dela foi invadido. Ou seja, sem que elas entrem num padrão de defesa. Fala, não, peraí, você inimiga, você é amiga do chefe, você não é legal, você veio aqui para falar que eu estou errado, para me denunciar e para falar que eu tenho que fazer as coisas de outro jeito. Não gosto de você. Ou seja, eu até vou balançar a cabeça aqui sim, na sua frente, mas quando você sai da frente eu volto e vou fazer exatamente do jeito que eu sempre fiz, porque sempre deu certo, e estou aqui há muito mais tempo que você, por que eu faria do seu jeito? Então, eu entendo o teu trabalho como um trabalho muito, muito, muito desafiador sobre essa lógica humana de funcionar. E é por isso que eu acho que é importante, Moncler, porque quando a gente faz o risk assessment, faz as entrevistas, depois a gente tem que montar um plano de ação, né? E é nesse plano de ação que a gente vai mudar a rotina dessa pessoa, porque a gente vai tentar mitigar os riscos. E por que é importante convidar essa pessoa para montar o plano de ação com você? Por causa do engajamento. Porque se você decide que vai ser assim e pronto sozinho, você vai perder a pessoa. Né? O compliance vai perder, ela não vai ter esse interesse de fazer, né? Se ela não se sentir parte e sentir que colaborou para a construção daquele plano de ação. Perfeito. E aí, quando a gente fala de plano de ação, tem uma lógica que, assim, eu vou falar mais uma vez de um jargão, mas eu também vou procurar descer a um nível um pouquinho mais profundo, que é o feedback. Né? Quando a gente fala de feedback no contexto organizacional, lembra daquela reunião com o chefe ou de uma avaliação de desempenho, fala, olha, você foi bem nesses 3 pontos, também tem um que você precisa melhorar, e coisa, é aquela formalidade, assim, aquela coisa meio não muito agradável. Mas não é desse feedback que eu estou falando. Quando a gente vai para uma lógica de engajamento, nós, enquanto primatas, né, eu estou falando de uma coisa biológica, enquanto mamíferos, enquanto seres animais, a gente aprende dentro de uma lógica também de condicionamento. Né? Vou fazer uma comparação super esdrúxula, assim, né? Quando a gente está ensinando um bichinho como que vai fazer, eu tenho um cachorro, tenho um bulldog, eu sou apaixonado por ele, é o Bart. E bulldog é tipicamente um bicho teimoso, né? Então, para ensinar ele a fazer xixi no lugar certo, dá muito trabalho. E não adianta. Se eu passei o dia no escritório e eu cheguei e ele fez xixi no lugar errado, pronto, eu já perdi o timing de brigar com ele. Porque a memória dele é curtinha. Ele não tem essa abstração. Fala, ele está brigando comigo porque eu fiz xixi no lugar errado. Não, ele faz xixi na hora lá. Quando eu chego, ele só está feliz porque me viu. E se eu chego e brigo com ele, ele fala, ué, bicho doido. Eu estou aqui todo feliz porque ele... né? E assim, guardados as imensas devidas proporções entre um caso e outro, mas a gente também funciona, enquanto ser humano, de uma lógica parecida. E para que a gente consiga ser muito efetivo numa transformação cultural, como uma implantação de um compliance, o feedback ele tem que ser o mais instantâneo possível. De preferência, sem criminalizar a pessoa. Então, eu preciso que a pessoa perceba, tem alguns pontos, tá? Eu falo de engajamento, eu venho muito de uma bagagem de jogos, né, da gamificação, dos jogos. Né? Os jogos, eles são, talvez, uma das atividades humanas que mais engaja as pessoas. Depois eu posso aprofundar um pouquinho nisso, mas deixa eu voltar. Não, eu vou querer saber mais aí, porque eu sei de projetos. Vai contando. Então, quando eu estou dentro de um ambiente de jogo, por exemplo, e eu estou jogando um jogo de luta, assim, né? E eu estou lá, o meu avatarzinho na tela recebe um golpe. E aí eu vejo imediatamente a minha barra de status, a minha barra, né, de energia lá diminuindo. Isso é um feedback instantâneo. Então eu tenho a causa e a consequência da minha ação em tempo real. Existe um conceito que ele é muito legal, que a gente pode pegar dos jogos e trazer para essa lógica de compliance, que é interação lúdica significativa. O que quer dizer isso? Muitas vezes, dentro do contexto profissional, e principalmente para as atividades mais de base,
elas não têm clareza, de base estou falando assim, né? Não é o topo, não é a parte mais estratégica, mas estou falando da parte mais operacional, né? Muitas vezes atividades meio, de suporte e tal. Elas não têm a clareza da consequência da atividade dela para o todo. E isso é um ponto-chave do engajamento. Eu preciso entender, eu preciso saber qual a consequência da minha ação em relação ao todo. Vou te dar um exemplo usando um jogo de xadrez, né, que é um jogo que a maioria das pessoas conhece. Né? Então, tem lá um jogo, 64 peças. Imagina, por exemplo, que eu vou tirar o meu cavalo, que é uma peça que anda em L lá no xadrez. Eu vou tirar meu cavalo, vou mexer esse cavalo e ele vai ficar numa posição que ele ameaça a sua dama, por exemplo. Né? Então, né, eu estou aqui super feliz porque eu estou ameaçando uma peça poderosa aí do teu time. Quando eu mexo a peça, que ela sai do ponto A e ela vai para o ponto B, eu já tenho um feedback que é muito importante. A minha ação foi concluída. Parece muito óbvio. Mas no contexto organizacional isso não é óbvio. Porque muitas vezes as pessoas não têm clareza de que a ação delas foi realizada. Quando elas realizam uma atividade que é uma atividade de segurança de informação, por exemplo, não necessariamente elas têm a clareza de que aquela ação foi efetiva. Né? Num jogo que eu mexo uma peça, isso é óbvio. Ela estava no ponto A e foi para um ponto B. E aí tem um segundo ponto. Quando eu sei que o meu cavalo ele está ameaçando a sua rainha, eu sei que eu estou causando um impacto enorme no jogo. Porque se você se distrair, eu vou comer a sua peça mais importante, a sua peça mais poderosa. Né? Xadrez tem essa coisa. Né? Ele acaba quando o rei morre, mas a peça mais poderosa é a rainha. Né? Sabe esse pessoal que inventou o xadrez. Agora, olha que interessante esses dois pontos, Dri. Ter a certeza de que a ação foi realizada. 2, entender o impacto daquela ação no contexto da organização. Esses dois elementos, que eles parecem muito simples, mas eles não são nada óbvios. É aquele chefe que pede, cadê o relatório, não sei o que e tal, enche o saco. Aí o cara vai lá, vira, passa o final de semana preparando o relatório, bota o relatório em cima da mesa do chefe 8 da manhã, segunda às 8 da manhã. Tá lá o relatório. Aí passa segundo o dia inteiro, passa terça, passa quarta, passa quinta, não tem retorno. Ou seja, ele não tem ideia, clareza de que a coisa aconteceu bem feita, muito menos de que qual foi o impacto dele ter feito aquele esforço enorme para realizar aquela atividade profissional. E acaba perdendo engajamento, né? Sem dúvida nenhuma. Por que eu vou da próxima vez? O que eu aprendi com isso? O que eu aprendi é que nem era tão importante assim. Então, para que eu vou estar tão engajado? Para que eu vou dar importância para alguma coisa que o sistema, na figura do chefe, não deu tanta importância? Então, olha como é sutil. E aqui eu estou falando de uma coisa, a gente está falando de uma norma, né? Mas eu estou falando dessas sutilezas humanas que fazem toda a diferença para que as pessoas façam o que precisa que seja feito e façam de boa vontade. E é por isso, né, Moncler, que assim, unindo isso às metodologias ágeis, é por isso que a ferramenta por si só não resolve o engajamento, né? Você vai ter uma visão 360 do que cada um está fazendo, de como é que está o andamento das tarefas, mas ela por si só não resolve o problema. E tem tanta ferramenta legal, né, Adri? Assim, a gente olha, assim, você faz esses cursos, né? Eu sei que você faz um monte de curso bacana, né? O pessoal da Space investe muito nessas capacitações e você já tinha isso antes até de ir para a Space, né? E aí você volta com uma mala de ferramenta cheia de coisa. E não necessariamente as ferramentas garantem o resultado. Né? Tem uma frase, parecia que lembra um pouco disso, que fala que a cultura devora a estratégia no café da manhã. Então, eu gosto muito, tem cursos incríveis, né? O pessoal às vezes paga caro, 10, 15 mil reais para fazer uma imersão de uma semana e vai e volta, passa por uma série, recebe um monte de feedback, tem um monte de sacadas, volta com a caixa cheia de ferramentas e quando volta, né, com um pouco fora de time, porque as pessoas estão aguardando uma semana para esse profissional voltar, então tem coisa atrasada, e aí tem toda uma pressão da rotina, e daqui a pouco a pessoa volta para fazer exatamente o que ela estava fazendo antes. Nem ela própria consegue aplicar as ferramentas que ela aprendeu. Por mais que ela tenha gostado do curso, gostado das ferramentas, se não existir um ambiente fecundo dentro da organização para que as coisas sejam experimentadas e testadas e haja essa lógica de um feedback mais próximo do tempo real possível, dificilmente as novidades vão realmente ser aculturadas. Elas vão, aos pouquinhos, sendo largadas para trás. Até porque daqui a pouco vem uma novidade nova e vai acontecer tudo isso de novo.
Não, com certeza. Essa história do feedback, a gente teve um treinamento sensacional essa semana. Era para ser 1 hora de live, foram 3, as pessoas não queriam ir embora. E na Space nós chamamos de pão quentinho, né? Para você dar na hora o feedback. Lógico, assim, a gente também tem aquela ideia de perguntar se a pessoa está num bom momento para receber o feedback, mas não deixar passar muito tempo, né? E a gente estava falando também de pertencimento, Moncler, e eu queria saber, assim, como você acha que a gamificação pode contribuir para esse senso de pertencimento? Muito legal, Adri. Eu uso essas duas palavras muito como sinônimos, não que elas sejam, né, tecnicamente sinônimos, mas eu entendo que elas são assim, indissociáveis. Gamificação e engajamento. A gamificação corre um risco, né? Porque como fala de games, as pessoas muitas vezes têm uma ideia, então vai ser um joguinho e tal, e não necessariamente, né? Primeiro, gente, para o pessoal que está assistindo, gamificação, ela bebe da fonte do lúdico, ela bebe dessa coisa sutil, abstrata, que é a capacidade de ludificar. Daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais disso, tá? Mas a gamificação, ela é a gente entender como que os jogos engajam as pessoas. É a gente olhar para as mecânicas de jogos, para o design dos jogos, entender que experiência que ele está gerando para as pessoas e a gente pegar essa coisa super rica e aplicar em contextos de não jogos, que não sejam jogos. O jogo já é jogo. Mas eu posso aplicar, por exemplo, na educação corporativa, posso aplicar em eventos, que é uma coisa que a gente faz aqui pela Ecoa bastante, na transformação organizacional, como no caso da implantação de uma política de compliance. Então, eu posso ter, por exemplo, né, a gente trabalha com um framework chamado Octalysis, que ele tem 8 drives motivacionais. Então, são 8 perspectivas, e para cada uma desses drives a gente tem mais de 50 mecânicas mapeadas. Então, tem um significado épico. Né? Então, puxa, qual é o significado que a gente está construindo? Pode ser um significado fantástico, eu vou falar, puxa, então a nossa empresa é uma cidade, a cidade está sendo invadida, existe um risco, e nós precisamos identificar esses riscos, e cada um de vocês é um agente que precisa procurar onde estão esses riscos, a gente tem tanto de prazo, e aí eu dou o prazo passando para eles perceberem o senso de tempo, o senso de urgência. Então, a gente cria, né, o storytelling é uma forma de criar esse significado épico, e trazer as pessoas para agir de acordo com a narrativa. Que eu estou usando aqui uma narrativa fantástica, né? Comparando, né? Metaforizando a empresa como uma cidade, mas eu também poderia usar uma narrativa concreta. O Uber, por exemplo, é um aplicativo altamente gamificado, né, para o motorista. E não usa uma narrativa fantástica. Né? Ele está direcionando o motorista lá conforme os mapas de calor. Olha aqui, vai ter um cliente, você vai ganhar mais. Então ele cria toda uma lógica, como se o próprio motorista fosse um avatar de um game que tivesse a possibilidade de ter sempre um ganho a mais que vale a pena participar. Por isso, os motoristas, né, antes da pandemia, dirigiam aí por tanto tempo, como 12 horas, por exemplo. Falei só de um, tem mais 7, depois aos pouquinhos eu vou falando, senão fica palestrando aqui. Mas eu adorei essa ideia, o primeiro exemplo que você deu é totalmente o compliance, né? Ao invés de você falar assim, olha, vamos sentar aqui hoje, eu vou fazer uma entrevista, você vai me dizer todos os riscos que você acha que tem aqui no seu setor. Olha a diferença de falar isso para falar, olha, é uma missão, a nossa cidade está sendo invadida, então você tem que me ajudar a mapear os riscos. É outro contexto, outra história, e aí a pessoa já ganha a pessoa, não tem como. Essa parte de engajamento me lembra uma história que eu não lembro quem contou, mas ele fala que foi à NASA, visitar a NASA, e tinha uma moça do setor de limpeza e conservação, né? E diz que ele pergunta para ela, o que você faz aqui? E aí ela falou, eu ajudo o homem a chegar à Lua, né? A ir à Lua, para o espaço. E sim, é exatamente o que ela tá lá, ela ajuda mesmo, ela é uma das integrantes, né? Então, eu acho sensacional. A hora que você falou, foi a primeira coisa que me veio à mente, assim, quando você falou de pertencimento. Não sei se você conhece esse exemplo. Muito legal. Olha que história linda essa, né? E essa é a importância, né? Se a gente fala dos riscos da empresa e a gente tem pessoas que vão cuidar desses riscos, a lógica tem que ser a mesma dessa moça que estava lá na NASA e tem o sentimento, significa o trabalho dela como alguém que está contribuindo para o homem e a Lua. E se a gente vai olhar de fato, é claro que ela está. Porque se o trabalho dela não for feito, vai ter um monte de problema que vai acontecer lá dentro e as pessoas podem se distrair, errar, ter um sentimento ruim, enfim, tem uma série de consequências negativas o não trabalho dela. E ao estar trabalhando com esse senso de responsabilidade, com esse significado épico,
a chance dela fazer um trabalho bem feito é enorme. Não, sensacional. E me diga, Moncler, como você acha que o compliance pode ajudar ele tem um time multidisciplinar, né? Uhum. E ele vai liderar esse time para engajar tanto nas metodologias ágeis quanto no compliance. Como você acha que... Quais são as dicas, assim, acho que você daria para começar? Gamificando? Tri, a gente fez, há um tempo atrás, eu estava fazendo um trabalho para o Sebrae local aqui de Brasília, e eu estava fazendo um trabalho exatamente com um cara muito legal, ele já tinha sido auditor-chefe da Caixa Econômica Federal, e depois cheguei a trabalhar no Sebrae, e ele tinha esse desafio, falou, olha, identifiquei uma série de riscos aqui, existe um normativo, a gente precisa criar uma cultura de integridade, mas existia uma série de desafios práticos lá dentro, por exemplo, as pessoas já estavam assoberbadas de trabalho, elas não se falam, ah, meu Deus, ela tem mais coisa. Ah, não, já faço aqui, eu já estou trabalhando com atendimento, com inovação, com novos cursos, com mil e uma coisas. Como assim você quer que eu pare para ser mais alguma coisa, né? Bom, e a gente conversando sobre esses desafios, a gente falou, por que a gente não cria, começando por esse ponto, vamos criar uma narrativa que faça sentido? E vamos criar uma lógica de criar feedbacks. Então, a ideia dele era a seguinte, vamos trazer um guardião da integridade para cada uma das unidades. Mas esse cara, ele não pode perceber isso como simplesmente mais um trabalho. Ele tem que perceber o que ele está fazendo como um status absolutamente diferenciado. E ele ganhou um status diferenciado, que era o guardião da integridade. E ele tinha uma sequência de coisas que ele tinha a fazer, tinha uma série de mecânicas de gamificação. Eu vou falar aqui um pouco dela, até peguei aqui o arquivo, ela tinha essa própria narrativa, tinha uma dinâmica de compromisso, tinha missões em grupo, tinha uma missão que é um efeito aura, barra de progresso e cova virtual. Gente, isso aqui, eu nem vou ficar entrando nessas tecnices aqui, porque senão vira um bate-papo de gamificação, apesar de eu adorar esse negócio, vamos falar de adorando também. Então, aí a gente criou para ele um senso de progresso, a gente criou formas dele também contribuir com o processo, porque ele entendia, ele tinha que ajudar a entender quais eram as principais dificuldades, quais eram os riscos, ele tinha que se capacitar. Cada vez que ele fazia alguma das atividades, ele recebia feedbacks por isso e aumentando o status dele. Isso que ele estava fazendo existe um encontro, eu não lembro exatamente como é que é um encontro dos profissionais de auditoria e tal. E as pessoas, elas eram valorizadas em relação ao que elas estavam fazendo nesse encontro, que era um encontro nacional. O próprio projeto recebeu uma avaliação muito legal. E a gente criando uma lógica, criando um porquê e criando um significado que dava muito sentido para as pessoas fazerem o que elas tinham que fazer. Principalmente no que se referia a capacitação, mapeamento de riscos e presença, né? Conseguir trazer as informações de forma efetiva para que pudesse essa cultura de integridade ela pudesse ser capilarizada para toda aquela organização, que era uma organização tinha umas 150 pessoas na época, né? Já era uma organização razoavelmente grande. E o compliance ele precisa de engajamento em todos os pilares, né? Porque se você parar para pensar, o primeiro pilar, que é a autoadministração, eles têm que estar engajados, porque se a autoadministração não estiver engajada, o projeto não roda, tanto para o compliance quanto para as metodologias ágeis. Depois você vai para o mapeamento de riscos, fazer as entrevistas, para você mapear os riscos e fazer o plano de ação que a gente já falou. Se eles não estiverem engajados, não tem como. Depois disso, você vai criar o código de ética e as políticas, que as pessoas precisam ler, entender, assinar, porque a gente precisa de evidências no compliance. Então, a gente precisa engajar essas pessoas na leitura desses documentos. Depois, você vai treiná-las de acordo com essa documentação, né? Uma política para preservar a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, você vai ter que fazer um treinamento também, além da política. Você precisa também ter engajamento nesse seu treinamento e tem que ter feedback em todas essas etapas, porque você precisa entender se o código de ética está com uma linguagem adequada, se o treinamento ficou claro, se não ficou. E para todas as outras etapas, assim, o compliance precisa de engajamento do início ao fim. E é um sistema vivo que muda sempre e que a gente tem que estar retroalimentando, né? Uhum. Olha que desafio enorme esse, né? Da gente, por exemplo, tratar o erro. As pessoas falharam, existia já tinha feito, mapearam os riscos, foram identificados, criaram um plano de ação e alguém errou. E aí, Idri, tem um negócio que é muito importante de a gente entender o que é erro, né? Porque quando a gente fala de metodologias ágeis, tem uma máxima que fala, a gente tem que errar rápido. Opa, pera lá.
Vamos Aí o entender. compliance já, opa, como assim pode errar? Exatamente. Vamos botar assim, vamos entender um pouquinho melhor essa questão do erro. Uma coisa é a gente estar lá, por exemplo, o pessoal que está codando, né, programando, desenvolvendo uma solução, é uma solução complexa, que precisa de um teste, e o teste de funcionalidade falha, por exemplo. Ah, a gente vai testar aqui e tal, e na hora do teste descobre que existe uma sequência de erros ali dentro, que foram erros que poderiam até ter sido evitados e coisa e tal. Enfim, aconteceram os erros. Esse é um tipo de erro. As pessoas estavam tentando e erraram. Enfim, erraram buscando fazer o acerto. Esse é um ponto. Outra coisa E é é diferente existir uma. de errar a legislação, né? De descumprir uma legislação, por exemplo. Não é isso que a gente propõe. E tem uma expressão, né, que vem do francês, que é o laissez-faire, né? Assim, dane-se. Né? Então, esse erro, por descaso, por não se comprometer, por balançar a cabeça, né, que elas entenderam sim, alguma pergunta não, e a pessoa vira as costas e faz exatamente o que ela estava acostumada a fazer, aí é uma outra lógica. Então, não é esse o erro. Né? Então, juntando essa lógica de compliance, assim, pelo menos na minha perspectiva aqui, com as metodologias ágeis, é importante fazer esse entendimento quais são os erros que acontecem e que vão continuar acontecendo e que fazem parte, principalmente de empresas de tecnologia como a Space Needle. E, ao mesmo tempo, ser muito cuidadoso com a forma de tratar esse descaso das pessoas com o que está sendo construído. Né? E, claro, fazer isso de forma progressiva. Ninguém precisa ir lá e enfiar o dedo na cara dos outros. Né? Deixa eu contar uma história até sobre esse negócio, que foi muito interessante. Não era política de compliance, mas tinha uma mudança de comportamento que foi muito interessante. Também era para uma empresa de tecnologia, uma empresa muito bacana, estava crescendo muito, e eles estavam com um desafio enorme, assim, porque eles precisavam capacitar toda a gerência média deles, porque tinham novos processos que estavam acontecendo, existiam novas regras que estavam vindo, e aí todo o time de pessoas organizou uma jornada de capacitação para esse pessoal. Então, né, tinha uma universidade corporativa, então eles pegavam pegavam lá os gerentes, tal, reservavam a sala, coffee break, né, era tudo presencial, coffee break, contratavam consultores, muitas vezes consultores externos, e tinha uma expectativa lá de 40 pessoas na sala, muitas vezes tinha 3, 4. Falavam, mas o que está acontecendo? E as pessoas não estavam de sacanagem, assim, né, perdendo o termo show. Elas estavam fazendo o que elas achavam que elas deveriam fazer. Elas estavam muito mais preocupadas em fazer as entregas delas do que em fazer a capacitação. Elas não viam significado na capacitação. Não viam Mas sentido. o time de pessoas, ele tinha um compromisso de entrega. Tinha que entregar a capacitação e o pessoal não estava fazendo. E aí ela chegou a uma conclusão. A gente estava falando de erro, ela falou, vamos punir quem não vier. Simples assim, é obrigado aí, o pessoal sabe que tem que fazer, então a gente vai punir. E lá tinha uma punição que era chamada de intercorrência. Isso quer dizer, eles tinham uma penalização salarial se eles faltassem. Dri, você imagina que guerra que ficou entre o time gerencial e o pessoal e o time de pessoas. Sendo que todo mundo queria fazer, não tinha assim, não tinha uma questão de descaso assim, né? E por que eu falo isso com muita segurança? Porque foi nesse momento que a gente foi chamado, a gente foi entrevistar as pessoas, né? Então a gente teve a oportunidade de entrevistar o board e de conversar com o time. E foi muito interessante porque numa dessas conversas, isso foi numa segunda-feira, eu não assistia Game of Thrones, mas alguém fez algum comentário de Game of Thrones e a galera falou, não dá spoiler, eu não vi, não fala. E daqui a pouco a gente parou as entrevistas, né? Porque rolou mó bafafá relacionado ao que alguém tinha falado, alguma coisa do capítulo que tinha visto, mas não podia falar porque outras pessoas não tinham visto. E aí, olha que sacada legal. A gente falou, Game of Thrones, né? E aí a gente utilizou a narrativa do Game of Thrones para criar um novo significado para a participação nos eventos de capacitação. Então a gente criou lá o The Game of Central IT. E foi muito legal, porque teve um resultado muito fera junto ao time. E olha que interessante. O ciclo que a gente tinha trabalhado era um ciclo de 6 meses. Lá pelo 5º mês, o pessoal de pessoas entrou em contato com a gente e falou, claro, a gente tem um desafio aqui, porque a gente está com empate. E a gente precisa de novas missões, porque está todo mundo participando de todas as atividades. Né? Então, foi muito interessante como que quando a gente trabalha com coisas que fazem sentido para as pessoas, a gente muda o significado da ação.
né? Então, não importa se o trabalho é árduo, se vai virar noite, o que importa é o significado que cada pessoa atribui àquela ação que ele vai fazer, né? Isso. Desculpa. Perdão, fala, Não, depois eu vai, falo, vai. depois eu falo. Só Não, falar de e um eu. detalhe. Ixi. Não, só uma coisa que você falando isso vale para tudo, né, irmão? Do mesmo jeito que a gente está mostrando que as metodologias ágeis se encaixam em várias coisas, acho que engajamento também, inclusive na metodologia ágil. Se o pessoal não está engajado, não vai fazer cerimônia, não vai alimentar board, não vai fazer nada. Na vida pessoal, se você não engajar seu filho na tarefa, ele não vai recolher os brinquedos. Você pode transformar isso numa missão, igual você falou, para recolher os brinquedos e tal. Ou você pode só obrigar para ele recolher. Então, assim, tudo tem a ver com engajamento também. É que você falou, me veio à mente, né? Pegando esse gancho, Dri, teve um ponto, você falou sobre a alta administração e os líderes, né? Eles fazem toda a diferença. Né? Assim, a maior parte das pessoas que perdem desligamento de seus trabalhos está relacionado com a relação direta com a sua chefia imediata. Então, sim, faz muita diferença. Outro ponto, a lógica do board de comprar uma cultura de compliance, de comprar uma cultura ágil, é a diferença entre acontecer ou não acontecer. Não basta ele falar, ok, contrata essa consultoria aí então. Não, ele tem que fazer o negócio acontecer. Um dos sucessos dentro desse projeto que a gente fez nessa empresa de tecnologia é que o CEO ele também adorava Game of Thrones, ele montou um trono, então, ele mandou fazer um trono e uma coroa para significar Nossa, as casas. sério? Poxa, e aí você mexe com o brio, com o significado daquele negócio todo, né? Então, é essa a lógica. E os líderes, para a gente trabalhar com engajamento, com mecânicas de gamificação, a liderança precisa saber usar esses recursos. E isso não é óbvio. Então, eu consegui misturar a ludicidade. Ai, tá cortando. Eu consegui misturar a ludicidade com a realidade das pessoas, precisa de uma certa habilidade de preparação. Não tem nada demais, mas precisa de preparação. Então, para adotar um modelo como esse, é importante que essas pessoas elas sejam capacitadas para isso. Ai, travou. Travou para mim um pouquinho. Perdão. Travou? Voltei. Eu voltei aqui. Voltou, vai. Mas foi para mim, não sei se foi só para mim, mas pode repetir o final. Eu acho que sim. Acho que travou assim, na verdade. Estava aqui no telefone, tocou o telefone, eu fui desligar o telefone aqui, deve ter dado uma travada aqui. Tem aprendizado, tem que lembrar de desligar a função telefone aqui, eu que não lembrei de desligar. Segue o baile, vamos em frente. Agora, tem um negócio, Dri, muito legal que eu acho das metodologias ágeis, que faz muito sentido dentro do compliance, que está relacionado aos princípios de agilidade. Que toda a documentação ela é muito importante, eu acho que documentação é sim muito importante, mas a interação entre as pessoas é ainda mais importante. E entender o que impacta das pessoas de adotarem ou não adotarem as ferramentas faz todo o sentido, é conversar, é proximidade humana, é entender qual que é a dificuldade que a pessoa está tendo em adotar, é o fazer junto, é o sentar. Então, a gente está falando de métodos, de ferramentas, de princípios, de coisas super contemporâneas, mas a gente não pode deixar de beber da fonte das coisas mais básicas da humanidade, que é essa coisa calorosa, humana, próxima, gentil, que faz com que as pessoas queiram, né? Se só isso, por si só, já tem muita chance de gerar engajamento. Não precisa nem da narrativa fantástica. Quando a gente humaniza o processo, já tem muita chance de dar certo. E é por isso que a gente uniu, por isso que a gente fez a jornada com esse caminhar, sabe? Cultura ágil, mindset. Igual você está falando, se o líder tiver um mindset de escassez, ele não vai deixar os liderados crescerem. Né? Ele tem que ter um mindset de abundância. E se a equipe não tiver um mindset de abundância, vai ficar uma luta entre eles não vão entender que eles podem colaborar com o crescimento um do outro. E aí vai vindo todas essas outras, feedback, que nem a gente falou agora. Por isso a gente pensou em tudo isso para fechar com engajamento, para dar esse match, para as pessoas entenderem no final das contas que não são só as ferramentas, óbvio que as ferramentas ajudam muito, mas não é só isso, né, amor? Então... Uma das coisas que a gente gosta de fazer, Dri, muito em relação a essa transformação cultural, tem a ver com essa palavra que você acabou de falar, que é colaboração. Porque a colaboração, quando a gente olha para um sistema, imagina que a gente possa olhar de cima o sistema e ver todas as pessoas funcionando e tal. O que normalmente, isso estou pegando da bagagem dos projetos que a gente já realizou, o que a gente encontra dentro da maioria das organizações? Tem pessoas que são essencialmente colaborativas, elas já funcionam dentro de uma lógica colaborativa. E tem pessoas que não. Um dos efeitos que a gente gosta de fazer é conseguir gerar, via mecânicas de gamificação, evidências de colaboração. Quando as pessoas, coisas que elas fazem naturalmente, dia a dia, assim,
Quando elas realizam, elas recebem um feedback de que aquela ação foi realizada e que ela foi legal. Vou te dar um exemplo prático disso. Em algumas gamificações, a gente já utilizou gamificações analógicas, a gente gosta muito de trabalhar com digital também. O digital tem uma vantagem de escala, o analógico tem uma vantagem da materialidade. Né? Eu levanto, eu vou lá, entrego para a pessoa. Tá. Né? Em gamificações analógicas, a gente já trabalhou com uma carta, que era uma carta ajuda. Funcionava assim. As pessoas recebiam toda semana 2 cartas e essa carta servia para quê? Quando alguém te ajudasse, você entregava essa carta para a pessoa que te ajudou. E a pessoa que recebeu a carta pontuava. Ela, né? Aí, a forma de medir isso tem N formas, mas vou falar do ponto que é bem simples de entender. Então, vamos supor, né? Você imagina que eu estou com uma dúvida, Adriana, eu não sei como é que realiza aqui, tem um normativo que eu não estou entendendo, para mim aqui eu não sei se é uma coisa, se é uma outra, será que você poderia me ajudar? E aí você para o que você está fazendo, senta comigo ali e por 15 minutos você me explica a interpretação daquela norma e como eu devo agir lá no meu contexto. Imagina uma situação hipotética como essa. E aí, eu reconhecendo essa sua gentileza, eu te entrego uma carta ajuda. E o que acontece quando a gente implanta só essa mecânica, tá? Dentro das organizações? Normalmente, as pessoas que já são naturalmente colaborativas, quando você vê, elas estão, sei lá, com 15, 20 mil pontos. Né? Imagina, cada carta vale 1000 pontos. E tem algumas pessoas que não estão com ponto nenhum. E a gente não precisa punir as pessoas que não têm nenhum ponto. A gente não precisa nem valorizar muito as pessoas que já estão com muitos pontos, porque isso acontece naturalmente. As pessoas olham para o lado e falam, nossa, deixa eu ver quem que eu posso ajudar, porque eu também quero ganhar uma cartinha dessa. É como aquela estrelinha do professor, sabe? Sim. Daquela estrelinha dourada, né? Que é uma bobagem, né? Você com uma cartela de adesivos é uma estrelinha. Mas ela tem significado, ela é um mérito, ela é um brilho que está recebendo. Então, quando a gente evidencia as ações que elas são positivas, que contribuem para o processo, a gente vai, de uma forma muito gentil, sem precisar punir, induzindo as pessoas a um determinado comportamento desejado. Né? Sem trauma, sem enfiar o dedo na cara de ninguém, sem ameaça, mas pela valorização do comportamento positivo. Aí tem um monte de teoria que sustenta isso, né? Modelagem, né? O Bandura fala muito disso, mas eu nem vou entrar nessa história toda, não. Mas é muito legal. Então, evidenciar as ações funcionais é uma forma muito legal de pegar um aspecto da gamificação e ajudar as empresas que estão implantando uma cultura, tanto uma cultura ágil, quanto uma cultura de compliance, ou como vocês estão fazendo, ambas. Ambas, juntando as duas. Nossa, adorei, irmão, saber essa história. A gente já tá quase chegando no finalzinho aqui. Sério? Não sei, 10 minutos. Não sei Puxa, se você quer fazer uma consideração. Na metade. Na metade, né? Não, eu tô adorando, devia ter essa jornada, a gente percebeu que a gente devia ter feito no Zoom, só no Zoom para ficar mais tempo, porque hoje, por exemplo, é uma que a gente também, tenho certeza que todo mundo que tá aqui queria ficar muito mais tempo com você. E aí, dessas considerações finais, antes da gente terminar, eu vou ler um poema para vocês de compliance e a gente vai dar um bônus, gente. Vou contar um bônus que vai acontecer semana que vem, mas vou deixar o Mão finalizar e falar mais um pouquinho para a gente poder encerrar com tristeza, porque estou adorando a jornada. Dri, eu admiro muito o trabalho dos advogados, o trabalho das pessoas que criam todas as normas, que fazem todo esse trabalho de identificação, de tudo isso. É um trabalho fundamental para que exista, né, a referência. Né? A referência escrita e clara, ela é fundamental, mas ela não basta. Nada vai acontecer se as pessoas não cuidarem das pessoas. Então, toda organização, todo conjunto funcional, ele é baseado no jeito que as pessoas agem e como elas interpretam a realidade. Então, junto com esse trabalho super importante de de identificar os riscos, de criar a política de compliance, fazer os planos de ação, acompanhar os planos de ação e fazer toda essa abordagem, vamos cuidar das pessoas, vamos olhar para as pessoas e vamos entender o que está por trás dos comportamentos. Porque aí a gente trabalha a causa e não fica simplesmente apagando o incêndio lá na frente. Então, quando a gente fala, por exemplo, de Lei Geral de Proteção de Dados, que tem né, uma relação íntima com compliance, o ponto mais frágil não é a tecnologia, a criptografia, as 1000 seguranças de dados. Não, essas coisas, puxa vida, tem muitos sistemas poderosos que dão conta de fazer. Mas é o jeito que você lida com a senha, o jeito que você lida com a informação, com a chave de acesso. Às vezes você vai criar um sistema super seguro
e eu vou passar minha senha para o coleguinha. Não adiantou nada se não tiver a cultura e a pessoa não entender que não pode passar senha. E transformação digital e transformação ágil tem muito mais a ver com pessoas, não é, Mon, do que qualquer outra coisa. Perfeito. É isso, é isso. Não, Então, sensacional. gente, vamos cuidar das pessoas, vamos trazer as regras, vamos trazer as ferramentas, vamos olhar para o infinito, né? Eu acho que esse período de pandemia está nos ensinando a contar novas histórias das empresas. A gente está aprendendo a contar uma história digital. Né? Agora, há pouquinho, onde está com vocês, eu estava com o time da minha empresa. A gente, hoje era um dia de celebração, a gente fechou contratos muito legais ao longo da semana, e a gente combinou, vamos todo mundo comer pizza na sexta-feira? E a gente mandou pizza para casa de todo mundo, foi uma surpresa. Né? E tinha, ninguém estava sabendo, legal, né? E olha que louco, hoje eu tenho 4 pessoas no meu time que eu nunca conheci pessoalmente. Se me perguntasse se seria possível há 4 meses atrás, eu falava, jamais, né? Pelo menos um aperto de mão, vamos sentar, vamos tomar um café e tal, né? Mas olha que louco, então a gente está aprendendo a contar outras histórias, a entregar um fluxo de cadeia de valor de uma outra forma. Mas ainda assim, esse cuidado com as pessoas, esse pilar fundamental continua inalterado. Né? Seja digital, seja presencial, pessoas em primeiro lugar. Sensacional! Gente, antes de encerrar, eu gostaria de agradecer, Mon, a sua presença, né, por participar, por dar insights, ideias. Você sabe o quanto eu te admiro, né? Você me ajudou muito a vir para cá, me incentivou, então, muito obrigada. Gostaria de avisar do bônus da semana que vem, gente. Nós decidimos o seguinte, a gente falou das cerimônias ontem, mas uma coisa é falar... Ixi, uma coisa é você ver... você escutar alguém falando sobre a cerimônia. Outra coisa é você viver a cerimônia na prática. A gente fez esse evento com metodologias ágeis e nós vamos fazer na prática uma retrospectiva do evento para vocês assistirem ao vivo. Vai ser muito bom. E agradecer a todos que nos acompanharam nas lives, todos os palestrantes, todo mundo que ajudou na divulgação, que deu dicas, Marcelo do Walking Together, que eu também conheci pelo curso do Murilo Gun, ainda não conheço pessoalmente, não conheço pessoalmente. O Marco, que ajudou bastante das faculdades, Paulo Sete, todo mundo que ajudou a gente, em nome de toda a equipe, eu agradeço. E como a gente está falando de compliance, eu quero encerrar lendo um poema aqui para vocês, que eu acho que vocês vão gostar. Vou ler aqui, porque eu não sei de cor ainda, gente. Mas posso só agradecer antes? Sim, você também, Mon. Por favor, então, vai. Obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade. Assim, fiquei muito honrado com o convite. Parabéns pelo trabalho. Eu acho que vocês tiveram um insight que não é um insight óbvio e que tem um potencial imenso, assim. Então, muito sucesso a esse projeto. Eu acho que faz muito sentido fundir compliance com agilidade e você tá junto com um timaço. Então, parabéns a vocês e sucesso aí no projeto. Ai, obrigada, Mon. Agradeço. Gente, vamos lá. Quantas vezes, meu amigo, meu rapaz, a minha confiança vai ser posta à prova? Quantas vezes a minha esperança vai esperar no cais? É certo que tempos difíceis existem para aperfeiçoar o aprendiz, mas não é certo que a mentira dos maus brasileiros venha quebrar no nosso nariz. Meu coração está no escuro, a luz é simples, regada aos conselhos de meu pai, minha mãe, minha avó e os justos que os precederam. Não roubarás. Devolva o lápis do coleguinha. Esse apontador não é seu, minha filha. Ao invés disso, tanta coisa nojenta e torpe eu tenho tido que escutar. Até habeas corpus preventivo, coisa da qual nunca tinha ouvido falar e sobre a qual a minha pobre lógica ainda insiste, esse é o tipo de benefício que só o culpado interessará. Pois bem, se mexeram comigo, com a velha e fiel fé do meu povo sofrido, então agora eu vou sacanear. Mais honesta ainda eu vou ficar, só de sacanagem. E dirão, deixa de ser boba, desde Cabral que aqui todo mundo rouba. E eu vou dizer, não importa, será esse o meu carnaval. Eu vou confiar mais e outra vez. Eu, meu irmão, meus filhos e meus amigos vamos pagar limpo a quem a gente deve e receber limpo do nosso freguês. Com o tempo, a gente consegue ser livre, ético e o escambau. Dirão, é inútil, todo mundo aqui é corrupto, desde o primeiro homem que veio de Portugal. E eu direi, não admito, a minha esperança é imortal. Eu repito, ouviram? Imortal. Sei que não dá para mudar o começo, mas se a gente quiser, vai dar para mudar o final. Cada mão. Encerrando aí com chave de ouro, com a sua presença. O compliance tem tudo a ver com isso, ele nasce com a corrupção, mas não é só sobre corrupção que a gente fala no compliance.
Então, eu quis encerrar com esse poema. Eu acho ele muito Maravilhoso, bonito. maravilhoso. Obrigada, Mon. A gente Obrigado, vai Lili. continuar um pouquinho aqui no Zoom para quem quiser vir Tô para lá. cá. Rapidinho para despedir, tá bom, gente? Tchau, tchau. Maravilha. Tchau, tchau. Ai, calma. Show de bola! Parabéns, pessoal, parabéns. Encerrando com chave de Obrigada. ouro a nossa live. Salva o vídeo, Adriana. Deixa eu salvar, Foca aí, calma. vai mandar lá Senão eu vou esquecer. para ficar no IGTV. Moncler, parabéns. Opa! Pessoal aqui está elogiando muito aqui no chat. Agradecer primeiro todo mundo que está aqui. Na hora que eu fui abrir a sala, minha internet caiu. Eu tive que ir para o celular, conectei aqui no 4G, liberei o pessoal, espero que ninguém tenha perdido nada. Hoje conseguimos resolver um áudio. Graças a Deus. Era o fone, deu certo. E é isso aí, nossos ciclos curtos de um dia após o outro, né? A gente conseguiu identificar os problemas, conseguimos atuar. Bom, hoje aqui é comemoração, é sexta-feira, eu já vou liberar o áudio para todo mundo aqui. Quem já quiser falar, conversar um pouco, eu sei que tem perguntas para o Mon aqui, mas eu já vou deixar todo mundo, se quiser. Já estava liberado antes, a Letícia já levantou a mão. Vou passar para o pessoal que está aqui, que vocês têm prioridade, depois a gente aqui da Compliance Ágil, a gente vai falando. Letícia, à vontade, a casa é sua. Só que você também tem que desbloquear o seu áudio, Letícia. Também? Cadê? Você tem que clicar em cima. Vai, Letícia, tenta ver se agora você consegue. Agora sim. Beleza. Estou liberando todo mundo. Estão me ouvindo? Sim, pode falar, por favor. Adorei mais essa live de hoje, né? Eu acompanhei vocês durante a semana toda, foi muito legal. Obrigado. Muito legal mesmo, tá? E eu queria aproveitar o Moncler, fazer duas perguntas para ele. Como engajar as pessoas virtualmente, tá? Porque a gente está aí há mais de 100 dias, né, isolados, cada um no seu canto, sem poder sair de casa. Pelo menos aqui no Espírito Santo, eu não tenho expectativa na empresa de voltar, pelo menos nos próximos 2 meses. Tá? E como que a gente pode manter esse engajamento, né, nesse período? Porque não é só o distanciamento, é tudo que está acontecendo com cada uma das pessoas durante esse período, né? A doença em si, pessoas conhecidas ficando doentes, falecendo. Então, tem muita coisa envolvida nesse período. Então, acho que fica bem difícil. Queria aí uma dica. Essa é a primeira pergunta, né? E pedido. E a outra, que ele já emenda a resposta, né? Não precisa voltar a palavra para mim. Se a empresa que a gente trabalha não tiver essa cultura de engajar com a gamificação e tudo, e eu quiser fazer isso com a minha equipe, dá para fazer ou não vai ser tão legal? Ou o ideal é que a empresa toda estivesse envolvida com isso? Como é que é? Eu queria a sua opinião. Obrigada. Legal, Letícia. Que fera as perguntas. Letícia, existe, eu acredito, até um pouquinho dentro daquilo que eu estava falando ali com a Adriana, um compromisso de cuidar das pessoas, desse aspecto humano das pessoas, né? Vou trazer um pouquinho do que aconteceu dentro da minha empresa, da Equar. Foi muito duro para a gente o que aconteceu durante a pandemia, porque a gente tinha muitas interfaces com os nossos clientes, com as nossas entregas que também eram presenciais. E foi muito difícil a gente olhar e falar, poxa vida, e agora, né? O que a gente vai fazer? Então, um ponto que foi muito importante foi a gente ter algumas ferramentas que nos aproximassem mesmo no momento de distanciamento. Então, o uso do Slack para a gente, por exemplo, nos ajudou demais da conta. Mas mais do que isso, a gente começou a adotar também rituais que favorecessem essa proximidade. Então, as dailies, né, pegando das metodologias ágeis, passaram a ser super importantes. E a gente começou a fazer alguns cuidados humanos. Por exemplo, antes de começar a falar de trabalho, no comecinho do dia, conversar com as pessoas, né? Gastar um tempo de perguntar como é que estão as pessoas, de respeitar o momento das pessoas também, né? Então, aconteceu algumas vezes, a gente está ali na tela e você olha, né? Você olha e fala, nossa, a fulana ali, né? Não tá no melhor dia aqui. Então, perguntar, inbox ali de uma forma muito discreta, como é que tá. E mesmo fala, poxa, então faz o seguinte,
tira esse dia aqui, tira esses 2 dias, né? Isso aconteceu com algumas pessoas aqui, assim, dá uma descansada, realmente está muito ruim. A gente conversava muito de como a gente poderia se proteger dessa maré de notícias, né? Que é muito devastador o sentimento de impotência que a gente tem diante do cenário. Independente da opinião, né? E aí eu acho que tem muita gente especialista no mundo hoje, né? Então, muita gente que sabe de cloroquina, que sabe de infectologia, que sabe de política pública de saúde, e opiniões muito diversas. Então, a gente também criou um ambiente onde a gente se protegia um pouco desse excesso de informação, e informações que geravam muito mais um sentimento de impotência, né? Então, a gente conversava muito, a gente se proteger de forma ativa mesmo. Assim, fala, gente, não é ficar alheio ao que está acontecendo, mas é não permitir ser bombardeado nesse volume de informação que está acontecendo. E esses pequenos rituais de encontros online foram muito legais. Eu estava comentando agora há pouco essa questão da pizza, é muito fera. Alguém não apareceu, não tem problema. A gente mandou a pizza lá, a gente falou, a gente vamos comprar, tal, né? Aniversário, a gente criou também formas de comemorar o aniversário das pessoas, de Dia das Mães, quem era mãe recebeu uma flor em casa. A gente está fazendo um trabalho de cultura muito forte, voltado para os valores da organização. Então, a gente fez camiseta, cada hora chega um presente diferente para as pessoas da casa, né? Coisa simples, é uma camiseta com alguns valores, de uma forma, né, que fique legal, fique de uma forma fera. Então, é criar um senso de pertencimento. Ele extrapola a relação física das pessoas, por mais que a parte física seja uma grande perda. Na minha percepção, eu tenho muita saudade hoje, por exemplo, de abraçar meu pai. Meu pai tem 80 anos, né? Então, dentro da pandemia, não vou lá, não vou abraçá-lo, porque eu posso ser um vetor para ele está super isolado lá, ele e minha mãe. Mas me manter presente, né? Então, a gente se fazer presente e demonstrar que as pessoas são importantes é uma forma, sim, da gente manter o calorzinho no coração de todo mundo, né? Então, esse é um ponto. Em relação à segunda pergunta, Letícia, vai em frente, toca com a tua equipe, lidera o processo, tá? Aí eu vou te dar algumas sugestões. Primeira, começa pelas pessoas, entende quem são as pessoas. É aquela coisa muito forte, né, das metodologias tipo design thinking, service design, que a gente tem aquele olhar muito forte para a pessoa, né? Design centrado no usuário, é essa a lógica, tá? Então, você provavelmente deve conhecer muito a tua equipe, essa coisa que eu falei lá do jogo da Central IT, né? Então, essa lógica de conhecer as pessoas. Aí você vai para uma parte de processo, que tem tudo a ver com compliance, com as metodologias, o que as pessoas têm que fazer. Aí depois que entra a ludicidade. Eu brinco, eu falo que uma gamificação ótima num processo ruim continua entregando um resultado ruim, de forma muito mais engajada, o que pode ser um prejuízo para a empresa, né? Então, olhar para o que as pessoas têm que fazer para entregar o resultado, para aí criar a ludicidade, não começar com as mecânicas. Eu falei, por exemplo, da carta ajuda, que é maravilhosa, pode ser um recurso, fica à vontade para plagiar, não tem problema nenhum. Mas só trazer isso talvez não seja suficiente. Entende qual que é o contexto, qual que é o ciclo de uso disso, para que as pessoas tenham começo, meio e fim, e elas não se percam, no meio do caminho. Show de bola. Pessoal, não sei se alguém mais quer falar. Estou vendo muitos comentários aqui. O pessoal está te elogiando muito, irmão. Falando que você é fera aqui. Eu já tive elogios aí de amigos de Brasília. Falou, nossa, viu a divulgação no Instagram? Nossa, Moncler, eu fiz Sebrae lá, acho que Empretec com você, elogiou. Eu sou Empreteco também, então eu tenho um carinho enorme, né? Acho que a Adriana também é. A gente está tentando botar em prática aqui os comportamentos de sucesso também que a gente aprende lá. Não sei, pessoal, se alguém mais quer falar ou se alguém aí, Natália, Vanúcia, querem dar um oi, um agradecimento também. Hoje eu estou aqui mais de mestre cerimônia. Tem uns amigos aqui que eu só fico de mestre cerimônia. Hoje eu vou ficar à vontade. Quer falar, Nath? Ou ela congelou ali? Estão me ouvindo? Não, está liberado. Primeiro, parabenizar esses 2 feras aí. Foi ótimo, acho que vocês fecharam com chave de ouro. Foi muito, muito, muito bom. Prazer, irmão, te ver de novo aí. Obrigada por ter aceito o convite aí do Compliance Agile. Queria agradecer a todo mundo que ficou aí conectado, né? Eu estava acompanhando aqui pelo Instagram, né? Sexta-feira, e a galera está aqui com afinco. Então, eu acho que isso demonstra muita qualidade
das informações, das palestras, né? Então, eu acho que isso é muito gratificante, ver tudo isso, fazer parte desse projeto. Muita gratidão, né, por vocês, gratidão pelo MON, gratidão por quem assistiu, pelos parceiros aí, e agradecer mesmo e dizer que essa jornada continua aí, que a gente pretende dar andamento, a gente conta muito com vocês. Obrigada. Obrigado, Natália. Um prazer queria... com vocês. Olha que timaço. E, gente, se alguém quiser continuar essa conversa, né, nesse momento, depois, né, meu nome é bem simples, gente, porque botou, senão você vai me achar Instagram, Facebook eu uso bem pouquinho, tá, gente? Então, LinkedIn e Instagram, aí eu respondo com muito mais velocidade. Então, fiquem à disposição. Vai ser um prazer bater um papo dentro do que fizer. Se eu puder apoiar, vai ser um prazer enorme. E valeu, gente. Queria também agradecer a todo mundo, porque eu vi aqui muitos comentários, né? E eu acho, além de agradecer ao Moncler absurdamente, né, os insights que ele deu, essa jornada, a semana inteira, a gente verificou muitas coisas que, acima de tudo, de metodologias, do compliance, de qualquer coisa, nós somos pessoas, né? Nós precisamos olhar uns para os outros, independente do trabalho que esteja sendo feito, né? Acho que a Letícia, que falou ainda há pouco, a pessoa também da equipe, vimos muitas pessoas preocupadas, dando exemplos, né? Que foi até difícil receber um feedback, difícil responder, mas é sensacional ver que está todo mundo preocupado com as pessoas, né? Isso acaba sendo viral, porque cada um que escutou durante essa semana jornada vai querer implementar, vai se analisar. Hoje mesmo eu agradeci a Nath uma situação, né, que ela me colocou no WhatsApp, e foi um aprendizado, né? Eu fiquei refletindo sobre as minhas condutas, não só no trabalho como pessoa. Poxa, se eu fiz isso aqui, pode ser que esteja cometendo outros equívocos, né? E o outro é sempre muito importante. Então, acima de tudo, das metodologias, de tudo, do melhor trabalho que a gente possa fazer, se a gente se preocupar com as pessoas, a gente vai ter o melhor trabalho, o melhor resultado, o melhor engajamento, sempre o melhor que aquela pessoa possa dar. Né? Então, gratidão a todos. Teve até um momento que eu me emocionei. Gratidão a todos por tudo. A cada um que ficou aqui, que participou. Obrigada. E, Mon, assim, da mesma forma que eu agradeci o Murilo na quarta, né? Tanto ele quanto você são responsáveis. Assim, se hoje eu tô aqui, eu sou uma mulher realizada no meu trabalho, se eu gosto do que eu faço, você sabe que você tem parcela de contribuição nisso, né? Porque quando eu estava insatisfeita no que eu estava fazendo, nos nossos cafés, você sempre ficava, Dri, você tem mais potencial, né? Voa, né? Vamos ver outros caminhos, eu te ajudo, e realmente você me ajudou a voar. Então, se eu estou aqui hoje em São Paulo, e eu brinco com a Nath, né? De Brasília para São Paulo, de São Paulo para o mundo. E, então, assim, se eu estou crescendo, se eu estou amadurecendo, se eu estou me desenvolvendo, grande parte é por sua conta também, né? Eu falei do Murilo, mas você também tem parcela nisso. Sou grata eternamente a você. Puxa vida, gente. Prazer, assim, prazer mesmo, assim. Nossa, obrigado, gente. Muito feliz de poder estar participando. Parabéns pelo trabalho de vocês. E vamos embora, né, gente? Tem muita coisa para a gente fazer juntos ainda, projetos incríveis para realizar. E sucesso aí, gente, no trabalho de vocês mesmo. Obrigada, gente. Boa noite aí para vocês, gente. Valeu. Agradecer todo mundo, gente, que participou, que ficou do início ao fim. Quem não conseguiu participar de todas, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso na semana que vem. Venham pra gente. Semana que vem a gente vai fazer uma ao vivo, gente, uma retrospectiva ao vivo. Então, quem quiser, do evento. E aí, quem quiser participar. Divulga para o pessoal que a gente já está aqui, provavelmente na quarta-feira. Deve ser às 7 horas também. A gente deve fazer. E aí a gente vai fazer aqui no Zoom, porque depois a gente precisa interagir, né, a equipe, e o pessoal vai participar, e depois a gente abre também para comentar. A gente quer trazer um pouco da prática, do framework, lá do Scrum, da metodologia ágil, talvez tenha ficado um pouco complicado para perceber só a teoria. Então a gente vai trazer para a prática. Mas obrigado, agradecer a todo mundo que está aqui. Eu estou vendo algumas pessoas que eu já conheci pelo rosto aqui, né, que estão acompanhando aqui. Eu vi que está a gente desde o começo, o Ralph está aqui com a gente. O Ralph. Todos os dias. A Sandra abraçou a ideia aqui também, obrigado. Participou com a gente lá no feedback. O Flávio não abriu a câmera hora nenhuma, mas a foto dele estava aqui o tempo todo. André, acho que eu te vi antes aqui também. Renato, seu pai, estava aqui com a gente. Meu irmão está aqui acompanhando. Dália, meu irmão também. Meu irmão, hoje minha mãe não está, mas meu irmão está. Ali a foto da Ana Carolina, eu vi, da Luciana, eu vi.
Seu irmão também está aqui por aqui. Tá bem, meu irmão, Marcelo Arruda, que ajudou muito a gente na divulgação. Marcelo, obrigada. Ele que ajudou a gente nas parcerias com as faculdades. Marcelo foi incrível, gente. Marcelo era um dos mais engajados nessa jornada. Eu não tive tempo de mandar o WhatsApp para as pessoas, para convidar os meus amigos, para nem contar do projeto direito. E o Marcelo já estava mandando mensagem, pedindo todas as artes para mandar para todo mundo. Então, assim, Marcelo foi sensacional, ajudou demais. Muita gente virando a página aqui. Deixa eu ver quem está aqui, o Rodrigo, um grande amigo aqui, que fica me zoando no chat, ele e o Jota aqui, mandar um abraço, eles são meus fãs, eu sei que vocês estão aqui por admiração. E minha mãe, virei a página, vi que ela está aqui, Janaína, batendo palma. Obrigado, gente. Muito obrigado. Gente. Obrigada, Amon. Vamos continuar essa jornada na próxima semana. Vocês foram incríveis também aí, viu? Nossa, Ela, Gi, obrigada pela paciência aí com a gente na correria. Não apareceram essa semana. Que não apareceram, mas semana que vem vocês vão conhecê-los. Parabéns, time. Obrigada. Obrigado, boa noite a todos aí. Boa noite, gente. Beijo, mãe. Abraço. Beijo. Tchau. Valeu, gente.